Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula. Agora vamos para evangelismo e discipulado. A aula hoje vai ser de bibliologia, estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Ok? Vamos seguir? Vocês devem ter percebido que isso faz parte de um projeto, né, de um projeto doutrinário grande. Tem muitos vídeos, muitas explicações, então muita coisa que fica vago nesse vídeo, certamente vai estar em outros vídeos, você pode verificar nas nossas playlists aí do canal e pode colocar nos comentários, vou com prazer ler os comentários e responder sempre que possível. É um projeto grande, eu espero que nos ajudem a divulgar isso. Eu não tenho interesse pessoal nisso, é só para divulgar a palavra de Deus, eu faço esses vídeos aqui e publico lá no Facebook também, né? E não é adequado para outras redes sociais esse formato. Então, por enquanto, vamos trabalhando só com esses dois aqui e vamos ver onde que dá. Eu quero divulgar mesmo a palavra. Se você concorda comigo, concorda com as minhas palavras, nos ajude então a crescer e a levar a palavra às pessoas. É a minha forma de evangelizar e levar a palavra para as pessoas e isso faz parte de um grande projeto que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem. Ok? Vamos lá? Muito bem, aqui está evangelismo discipulado. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o livro especial de Deus. É através da Bíblia que nós adquirimos o conhecimento de Deus. Eu já falei em outro vídeo sobre as revelações de Deus, e tem outros vídeos ainda que serão colocados essas situações, mas aqui vai essa no meio, né? Que é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Ela é o livro especial de Deus. Ela não é como outros livros. Não há um livro igual à Bíblia no mundo. Mas é um livro sobrenatural, é um livro diferente. Foi escrito por muitas pessoas diferentes, foi em torno de 40 pessoas, não dá para fixar a quantidade exata aqui, as quais escreveram através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso está na Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é o livro mais impresso, mais produzido, consequentemente, mais vendido do planeta. E desde que ela foi formatada, arrumada, não tem livro que ganha dela, nunca teve. Ela consistentemente vende mais do que qualquer outro livro no planeta. Bom, a Bíblia já foi traduzida mais do que qualquer outro livro também do mundo para várias línguas. Tem livros aí que foi traduzido para 4, 5 línguas, a Bíblia para muito mais que isso. Tem muitas sociedades bíblicas, muita gente interessada e muita gente que já fez isso. Então, a Bíblia é o livro por excelência. Ela foi originariamente escrita em 3 línguas, tá? Que concordam os especialistas comigo, que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, que é uma variação, os dois são bem parecidos, tá? Hebraico e aramaico, e o grego, tá? Que era a língua corrente no tempo de Jesus. No Novo Testamento, então, fora feita em grego e discussão se o livro de Mateus foi feito em hebraico ou grego, mas temos ele a versão em grego que veio nas cópias que nós temos. Né? A Bíblia que você tem foi traduzida por pessoas dedicadas, a fim de que você possa ter as palavras, os pensamentos e os planos de Deus. Temos cópias muito antigas da Bíblia, e isso ajuda com que a gente tenha a maior veracidade possível. Quanto mais antiga, assim, as cópias, porque não existem originais da Bíblia em lugar nenhum da Terra, em ponto nenhum. Então, o que temos são cópias, e cópias bem feitas, bem preservadas, bem antigas, que nos dão uma ideia do que é a palavra de Deus. A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo, né? Os trechos mais antigos da Bíblia remonta a quase 4.000 anos atrás. E os mais novos da Bíblia, aí é no primeiro século da era cristã, tá? Há 2.000 anos atrás. E
os outros mais 2.000 para trás. Ok? Lá do tempo de Moisés, antes de Moisés talvez. No entanto, ela ainda é o livro mais moderno do mundo. Hoje em dia é o livro mais antigo e o mais moderno, mais atual, porque nela nós encontramos respostas às perguntas mais importantes da vida. Vou citar 3 filosóficas aqui, mas são muitas as respostas que a Bíblia nos dá. De onde eu vim, por exemplo, por que eu vim, por que eu estou aqui, qual o motivo de eu estar aqui, é uma pergunta filosófica também. E para onde eu irei? O que acontece depois? Não acontece nada? O que acontece? Qual é o caminho a seguir? A Bíblia tem resposta para essas perguntas. Muito embora a Bíblia seja constituída na versão que nós temos em português de 66 livros menores, ela tem apenas um tema central. Toda a Bíblia tem um tema central. Ela tem uma direção, ela tem um plano, ela tem um propósito, tá? O plano amoroso de Deus para resgatar a humanidade. E isso, bom, ele colocou isso numa estrutura onde, no início da Bíblia, você encontra uma lista dos 66 livros que nela pode ser encontrado, né? Um índice aí, para que você possa localizar onde estão esses livros. E ela é dividida estruturalmente em o Antigo Testamento, vou chamar de AT, Novo Testamento, vou chamar de NT. O AT nos fala sobre a obra de Deus com o seu povo antes do nascimento de Cristo. Isso tudo era são sombras de coisas que vinham a acontecer em Cristo, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade do AT é apontar para a obra perfeita de Cristo no Calvário. Isso é o grande desafio do nosso projeto, que vai abranger e vai envolver vários vídeos como esse, que inclusive eu peço a sua oração, a sua ajuda para que a gente possa produzi-los, porque a oposição é grande. Ok? No NT, fala sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu ministério de cura, perdão para os enfermos e para os pecadores, a sua morte numa cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão, o seu retorno aos céus. Então, a obra perfeita que Jesus executou, eu pretendo esclarecer, explanar ela aqui, elas estão todas aí na Bíblia de uma forma muito didática, muito simples, acessível, é a palavra que eu estava procurando. Ele também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura, perdão, através dos que o viram após sua ressurreição, Jesus. Os que seguem os ensinos de Jesus executam muitas obras milagrosas, exatamente como ele disse que fariam. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Que os que viriam depois fariam as obras que ele fez e fariam maiores que aquelas, inclusive. Os ensinos dos que o viram depois que ele ressuscitou dos mortos estão contidos nas epístolas. Epístolas são cartas. A palavra epístolas quer dizer cartas. E as epístolas, foram escritas nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus. E compõem cerca da metade do Novo Testamento, né, essas epístolas aí, que seguem aos evangelhos, né, em escrita e em tempo e em cronologia. Então tá, estude a Bíblia. O relacionamento mais importante que você pode ter nessa vida é com Deus. E você só pode se relacionar com Deus se o conhecer, porque ninguém ama aquilo que não se conhece. Então, para amar a Deus, eu tenho que conhecer a Deus. E a forma que ele se revela, pelas coisas criadas e pela sua palavra. E tem outras formas também, dá uma olhadinha nos vídeos lá, você vai ver, eu falei sobre isso em outros vídeos, ok? Bom, através da leitura da Bíblia, você chega a compreender a natureza de Deus, seus pensamentos, seus planos, suas promessas, para você e para mim. Bom, aquilo que Deus aprove nos revelar, porque conhecer a Deus é um projeto muito grande também, né? É um querer maior do que a gente poderia imaginar. Então, o que nós vamos ter de Deus é o que ele revelou para nós. E está revelado, a parte que foi nos revelada é
a parte que nós temos acesso e que é suficiente para o que ele programou, tá? Então, a lista, o índice que você tem na frente da Bíblia, lá no comecinho, ajuda você a encontrar o número da mesma forma que é qualquer livro, né? Tem um sumário ali, um índice, né, da página ou do trecho que você queira estudar, que você queira procurar, ou rever, ou coisa assim. Então, é uma forma de procurar que é comum a todos os livros, né? Mas a Bíblia tem uma coisa diferente, né, interessante. Como ela é muito grande, são vários livros, não são 66 livros num só, e para ajudar a encontrar os trechos específicos da Bíblia, os tradutores organizaram em livros, né, cada um dos livros, dos 66, dentro dos livros. Esses livros levam nomes, né, esses nomes foram dados pelos tradutores. Por exemplo, os nomes do Antigo Testamento, do AT, foram dados pelos tradutores que traduziram o AT do hebraico, do original hebraico, para o grego. Essa versão é chamada Septuaginta, dali que surgem os nomes dos livros. Vou dar só um exemplo, né? O livro de Gênesis. Gênesis é o princípio, Gênesis é um nome latim, né? Porque veio do latim, mas uma palavra que se mostra no grego também, porque o grego e o latim são uma mistura. Veja que o nosso português é uma mistura de latim, grego e dialetos locais, é bem uma mistura. Mas no princípio, que é o livro do Gênesis começa aqui, no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim Hashamat, criou o céu e a Eretz, a terra também. Então, no caso, Bereshit é o início do livro. Então, Bereshit é no princípio. Então, o Gênesis quer dizer no princípio. O nome do livro foi dado pelo que ele começava ali, pelas primeiras letras dele. Okay? Os outros também, mais ou menos assim. Mais ou menos porque tem uma ou duas variações. Então, os nomes dos livros nos ajudam a localizar qual é aquele livro dentro dos 66. Mas aqui vem um segredo. Dentro desses livros, eles foram divididos em capítulos. Não são exatamente capítulos como nos livros comuns. As pessoas ficam procurando lógica nos capítulos da Bíblia. Ele foi dividido daquela forma para facilitar a pesquisa. Às vezes o assunto passa de um capítulo para outro e tudo, porque foi dividido não em mega capítulos, mas capítulos menores para facilitar a localização. Tá? E há uma discussão tremenda aí com relação a esse aí, mas foi feito para isso, para localização. Dentro desses capítulos, foi dividido em pequenos versos, em pequenos versículos, tá? Ali procurando obedecer ali parágrafos ou coisa assim, mas não, às vezes o versículo é grande, às vezes não dá para separar em um outro, mas foi numerado os versículos dentro para que você possa encontrar o texto. Então isso facilitou sobremaneira a forma da gente fazer pesquisa na Bíblia. Por exemplo, se você encontra uma referência desse tipo aí, ó, Gênesis 3.15. Antigamente usava na anotação, era 2 pontos, agora usa ponto. É uma convenção internacional que fez essa mudança. Tá? E eu mesmo escrevo 2 pontos de vez em quando, acostumado desde o tempo dos 2 pontos. Né? Mas o 3 é o capítulo, o 15 é o versículo. Então, o livro, Gênesis, o 3, o capítulo, o 15 é o versículo dentro desse capítulo, para facilitar a nossa pesquisa, a nossa localização, para os mais novos aí, né? Os que têm mais tempo de igreja já sabem muito bem de que eu estou falando. Então, eis aqui a maior promessa do mundo na Bíblia. Em João 3,16 temos a maior promessa do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é o âmago da Bíblia. Que foi por amor, fala o motivo, o que ele fez, e enviou o seu Filho, que era o Filho único, unigênito, para salvar aquele que quer ser salvo, para que não pereça, para que não se cumpra nele o que foi determinado lá no Velho Testamento, que o Velho Testamento aponta para isso aqui. Então aqui está nosso segredo, a maior promessa do mundo, tá bom? Então, e o propósito? O propósito da palavra de Deus.
Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 e versículos 15 e 16. Aqui está o exemplo daquela anotação que eu dei para vocês. Aqui o livro é 2 Timóteo, está abreviado aqui, eu coloco ele desabreviado para simplificar, mas pega uma Bíblia aí, olha que você vai localizar onde ele está. Esse está no Novo Testamento, tá? E as sagradas letras podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. No caso aqui veio o contrário, mas é o mesmo significado. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu citei esse versículo lá no início, 2 Timóteo 3,15, né? 3,16, aliás, que é toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a escritura, a palavra de Deus, é inspirada pelo próprio Deus. Tá? E para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse é o propósito. Continuando no propósito, veja, 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua gloriosa virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, olha, o propósito de novo, para quê? Para que por elas, por essas escrituras, por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, a corrupção que há no mundo pode ser anulada, pode ser retirada, para que nós possamos participar da natureza divina, de santidade, de amor, de justiça e tudo que eu vou listar para vocês doravante em outros vídeos, ok? Bom, a palavra de Deus, além de ter um propósito grande, poderoso, maravilhoso, também produz vida. Olha o que diz João, capítulo 6, verso 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, a palavra de Deus produz vida. E essa vida que está dizendo aqui é vida eterna, porque aquela vida humana, física, é passageira, mas aquele que nele crê não tem a vida eterna, tem direito à vida eterna, que também vamos falar especificamente doravante. A palavra de Deus ela é criativa, ela tem poder de criar. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, né, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, versículos 6 ao 9, 6 e 9, e também Hebreus 11, 3. Quero dizer para vocês que tem uma palavra, eu citei ela agora, em Gênesis, a palavra bará. Bará é a palavra criar. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Esse criar aí só é usado em hebraico para Deus. Só para Deus. Por quê? Porque só Deus tem o poder criativo. Ele cria do nada. Ele diz a sua palavra, ele lança a palavra e aparece do nada. E não tira de Deus para fazer, não é parte dele. Ele não perde nada para fazer, ele cria do nada. Os homens são capazes de transformar. Eu estudei na ciência que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso que eles me ensinaram na escola. Então o homem tem o poder, tem a autoridade de transformar, mas criar, só Deus. Então a palavra de Deus ela é criativa. E a palavra bará no hebraico só usa para Deus, só não é usado para, ele criou aquilo, criou. Não, criar é só Deus, bará é só para Deus. Então Deus tem poder criativo. Já falei também dos atributos de Deus em outro vídeo, ok? A palavra de Deus é como água, ela limpa, ela purifica, ela é purificadora, que é uma parábola, que é uma alegoria, mas o bom entendedor vai entender, né? Começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra. Olha o que diz Efésios 5, 25 ao 27 e João 15, 3. Vou ler João 15, 3. Efésios 5, 25 a 27, você procura aí, tá?
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá vendo? Fala de limpeza espiritual, de faxina, né? De uma asepsia espiritual. Ok? Então a palavra de Deus é como água, não é água, tá? Ele nos mantém limpos, além de nos limpar, ele nos mantém limpos, né? A palavra de Deus plantada em nosso coração nos mantém livres de pecado. Salmo 119, versículos 9 e 11. Salmo 119 é o maior da Bíblia, tem muitos versículos, todos eles é voltado para o mesmo assunto. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O outro, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele nos sustenta naquela condição de limpeza. Ok? A palavra de Deus é luz para a nossa vida. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nosso coração. Olha que coisa linda. Está comparando a palavra de Deus com o amanhecer, onde estava muito escuro, aí vem a palavra como a alva e vai clareando, clareando até virar dia perfeito. Que coisa linda, né? É essa a essência da palavra. Pega a gente com o coração escurecido, com a vida escurecida no meio do pecado, no meio da tristeza, da corrupção do mundo, e nos coloca na luz, e nos dá a luz, e nos dá o dia para que nós possamos ver, enxergar mais adiante. Então, além disso, a palavra de Deus, ela dá entendimento no mundo de trevas. O mundo jaz em trevas, o mundo no escuro espiritual. E o crente, o que crê, aquele que crê no claro de Deus. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Olha o outro, Salmo 119, de novo, versículos 105 e 130. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O outro versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que coisa linda, né? Então, a palavra de Deus nos dá entendimento. Além disso, ela nos sacia espiritualmente. Todo homem tem desejo de Deus. Toda pessoa tem necessidade de Deus. Até os que falam que não tem, eles têm. Né? A palavra de Deus é comida espiritual. Ela nos sacia aquela necessidade que temos de Deus. Ele, porém, respondendo, Mateus 4,4, tá? Disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí a comparação, né? Comparando a palavra de Deus com o pão que alimenta a carne com o pão que alimenta a alma. Qualquer novo convertido é capaz de entender isso. Tá? Então, é uma comparação linda, maravilhosa, que a palavra de Deus dá entendimento para nós nesse mundo de trevas. Produz crescimento espiritual. Além de dar o entendimento, dá o crescimento. Olha, 1 Coríntios 3, versos 1 e 2. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo para eles que foi passando um leitinho espiritual, foi dando as lições básicas. Percebe no nosso projeto aí, o projeto nosso, juntos, tá? De crescimento, que começa de evangelismo discipulado, bem básico, e vai subindo o nível aí, nível 1, nível 2, nível 3, até chegar lá na frente. Vamos ver até onde nós vamos com isso, né? O tanto que vocês orar e eu também vai acontecer nas nossas vidas, o tanto que você me ajudar e eu não desanimar aqui, né? Vai fazer diferença no que vai acontecer lá na frente, nesse grande projeto de Deus. Tá bom? 1 Pedro 2,2. Bom, o projeto de Deus sempre é executado, viu? Se não for por mim, é por outro, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Homem nenhum frustra os planos de Deus. 1 Pedro 2,2. Desejei afetuosamente como meninos novamente nascidos, menino nascido de novo, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro.
Olha que coisa linda que é isso aqui, tá? Então, com isso, eu termino mais esse vídeo. Que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus.